Oi, gente! Hoje a gente tá aqui no nosso episódio do podcast Magic Florida Experience, que hoje vai ser realmente um divisor de águas, um presente. A gente tá com uma pessoa que é cheia de propósito. Bom, não vou falar muito, eu vou deixar que ela se apresente. Eu e o Emílio, a gente tá feliz demais com a tua presença aqui. Obrigada. Prazer com a estar tua aqui. história, que tu dividiu já um pouquinho com a gente. A gente quer aqui trazer esse presente realmente pra nossa audiência, pra quem nos escuta. Gente, atenção para o que você tá fazendo e vem escutar essa pessoa especial, que ela é especialista em escolas nos Estados Unidos. Ela é professora, palestrante, uma mulher incrível e vai estar dividindo com a gente um pouquinho da história dela, do que ela faz e como que ela pode ajudar as pessoas que estão imigrando para os Estados Unidos. Certo, Meire? É isso aí. Então, Meire gente, Damasceno, bem-vinda. Exatamente, sou Jo. Então, gente, eu sou Meire Damasceno. Eu sou professora, eu me chamo professora, Sim. sempre. No momento atual da minha vida, não estou dando aula, porque eu sou dona de 2 escolas aqui em Orlando, né? Eu tenho uma escola de inglês chamada Celebration Language, é uma escola de inglês que já tem 12 anos, inclusive oferece visto de estudante, né? Pra galera que tá vindo do Brasil ou está aqui, quer se regularizar. A gente tem um curso de inglês muito bom que oferece visto de estudante, mas o papo hoje é sobre uma outra empresa que eu tenho que é chamada Class. Celebration Language and Academic Services, onde a gente ajuda os filhos dos brasileiros que estão chegando aqui ou que já estão aqui a serem bem-sucedidos educacionalmente, para que possam, no futuro, talvez breve para alguns, entrar numa faculdade americana e, se possível, com uma bolsa de estudos. Então é isso que eu faço. E estou feliz de estar aqui conversando com vocês. Obrigada, Que legal. Bom ter você aqui com a gente. Prazer. Que esse é um assunto super importante, se não um dos mais, né? É meio unânime, Que as famílias que a gente atende, que a gente conversa, a preocupação vem sempre, vou me mudar, mas a próxima preocupação é Sim. onde eu vou botar os meus filhos para estudar, qual vai ser a escola que eu vou escolher pro meu Até filho. porque para escolher o imóvel, né, a gente aconselha as pessoas, vamos primeiro conhecer os bairros, estilo de vida que você quer, e aí vem o assunto escola, né? Que é uma das maiores dúvidas. Essa escola é boa, preocupação. Essa escola desse bairro onde eu vou morar é boa? Esse outro bairro tem escola boa? E isso a gente não é especialista, por isso a gente traz você para explicar um pouco o que significa uma escola boa nos Estados Unidos, né, Flor? Essa é a pergunta de $1 milhão. Ou mais. Ou mais, né? Porque realmente você tá vindo pra cá do Brasil e você quer morar aqui, mas a sua preocupação realmente, se você tem filhos ou vai ter filhos, é o futuro educacional dessas crianças. E essa questão de escola é muito importante, mas também muito complicada. Porque o que é uma escola boa? Sim, tem escolas que você vê, são escolas A, escolas B, escolas C. Lógico que a gente não quer o filho da gente numa escola D. O que seria uma escola D? Uma escola ruim. Uma escola F aqui pra gente é uma escola péssima. C é uma escola ok, tipo você é um aluno C no Brasil, um aluno B, né, que tá joinha, e um aluno A, que é aquele aluno esplêndido, maravilhoso, né? Então, antes da gente, assim, dar nomes aos bois, nem sei se vou dar nomes aos bois, até porque isso muda muito. E depende de muitos fatores. Depende muito, porque hoje uma escola é A, ano que vem ela pode ser B. Ela pode ser B, ela pode baixar para C, ou a C pode melhorar. Então, porque depende tem muito. um ranking, né? Sim, eles fazem ranking. testes baseado em performance de alunos. Número de alunos que estão se graduando, número de alunos que têm notas altas em provas estaduais e federais, os programas que a escola oferece, mas é muito baseado na performance do aluno. Sabe, tem algumas escolas que têm alunos que são mais high performance, tem uma performance melhor, e outros alunos não estão performing como deveriam, estão um pouco abaixo do que é esperado pelo Estado. Entendeu? Sim, porque depois tem um corte. Tem um corte. Seu aluno tem que estar aqui, ó, daqui para cima. Então, se a maioria dos alunos está daqui para cima, considerada uma escola boa. Se a maioria dos alunos está daqui para baixo, existe preocupação com essa escola, tá? Mas no final das contas, a gente vai defender muito do perfil do aluno. O que o aluno quer, entendeu? Quais os objetivos. Os objetivos do aluno e qual o tipo de aluno que você tem. Porque você pode ter uma escola maravilhosa, nota A,
Eu brinco com os alunos lá da minha escola, tá? E eu chamo a galera. Eu já dei aula de high school durante 10 anos aqui, gente. Aí na minha sala de aula, eu chamava... tem uns golpistinhas por aqui. Eles morriam de rir. Você sabe que tem alguns alunos, principalmente adolescentes, que não dão tudo de si, sabe? Então não adianta seu filho estar numa escola maravilhosa se ele é uma pessoa que realmente não está dedicada aos estudos. Então você pode estar numa escola maravilhosa, mas não ter uma performance tão boa, porque o aluno mesmo não está se dedicando. Sim. Agora, você pode estar numa escola que de repente não seja uma escola A, seja uma escola B ou até C, mas você tem um aluno ali dedicado. Esforçado, que está pegando matérias mais avançadas. Então, isso é uma coisa importante de tirar essa... isso meio desmistificar, né? É uma diferença grande que tem em relação ao ensino no Brasil, né? Sim. Aqui você pode estar numa escola onde você está numa série lá, sei lá, no 2º ano da high school. Sim. O mesmo aluno, o aluno e o amiguinho dele podem estar fazendo matérias mais ou menos avançadas. Completamente diferentes. Isso depende do interesse e da dedicação do aluno. Então, você pode fazer uma matemática, álgebra, 1, 2 ou 3, mais ou menos assim, né? Você pode, no mesmo ano, você pode fazer uma mais avançada, honors, AP. Como que funciona essa classificação dentro da própria série? A gente só não vai usar álgebra, porque álgebra realmente o aluno faz álgebra 1, geometria e álgebra 2. Mas vamos dizer uma outra matéria, por exemplo, biologia. Tá? Biologia, o aluno pode fazer biologia, pode fazer biologia honors, então biologia está aqui. Biologia honors já é um nível mais alto do que a biologia comum. E tem o AP Biology ou Waste Biology. O que é isso? O aluno está fazendo biologia em nível universitário. Então, no high school, ele já está fazendo créditos de faculdade gratuitamente. Isso a gente não consegue no Brasil. Eu acho. Estou fora do Brasil há bastante tempo. Eu tenho uma pergunta sobre isso. Legal. Quem determina essa possibilidade do aluno fazer uma matéria mais avançada? O próprio aluno. Olha que fantástico. Lógico que é o próprio aluno, porque o aluno está com C o ano inteiro. C, o ano inteiro. Aí, ano que vem, eu quero fazer em ciências, digamos, na área de ciências. Tá, ele fez uma outra matéria, sei lá, biologia, mas tirou C. Depois ele quer fazer física. Mas agora eu quero fazer física em P, o nível mais alto. Poxa, amigo, você tirou nota baixa o ano passado inteiro, entendeu? Por isso que nos Estados é muito bom que o aluno comece cedo, comece do elementary school. Comece quando o aluno está aí da 1ª série à 5ª série, já tem muito que a gente possa fazer, e o que a gente faz lá na minha escola, a gente já pega esse aluno mais novo e já ajuda esse aluno a entrar bem no middle school. Entendeu? Entendi. No middle school. Aí, no middle school, ele estando bem, ele já entra no high school base, com né? tudo. High school aqui, pra gente, começa na 9ª série. Tá? É importante pontuar isso. Então, ele já pode entrar na 9ª série fazendo matérias até de faculdade. Então, um aluno, às vezes, com 14, 15 anos, entrando no high school, entrando na 9ª série, já está fazendo matéria de faculdade. Por quê? Porque ele já teve um caminho passado, acadêmico, que o levou até isso. Não só isso, mas as provas estaduais, que a gente pode falar daqui a pouco, que são chamadas de FAST, que essas escolas também determinam o score da escola, o nível da escola, que é uma prova estadual. Então, isso significa que se uma família que está imigrando para cá, o filho tem interesse numa educação e os pais têm o interesse que o filho faça uma faculdade boa, o cara quer fazer business, né? Ou medicina e tal. Começando do começo, ali na middle school, tem como traçar uma estratégia para essa pessoa aí chegar até lá. E outra coisa que eu vou dizer, pais, eu dava aula de high school da galera já de junior e senior, os 2 últimos anos, tá? Do high school. Que o high school são 4 anos, tá, gente? Então, são os 2 últimos anos. E havia muitos pais que chegavam para mim, poxa, por que eu já tive um general do Brasil que tinha mudado pra cá, das Forças Armadas, bem, porque eu não te conhecia antes. Olha só, gente, mesmo que o aluno chegue aqui na 12ª série, na 11ª, a gente vai correr atrás para fazer o que tem que ser feito. Então, não se desespere. Agora, lógico, se o aluno chega, a gente já tem 10 anos para chegar lá, a gente tem 10 anos para trabalhar. Mas mesmo para vocês que estão ouvindo, gente, eu vou me mudar, meu filho já vai estar na 11ª. Vamos entrar com tudo na 10ª série. Vamos ver o que a gente pode fazer para chegar naquela lá, janela de oportunidades. Mas é tudo uma preparação, que é diferente do Brasil. Porque no Brasil você chega na escola, já tá a sua grade escolar toda montada, né? O que a gente vai fazer, não é isso? Era assim, toda bonitinha. Aqui, a responsabilidade, vocês sabem, que é praticamente do pai. O pai vai sentar com o filho e vai... High school, tá? E vai montar o schedule com ele. No middle ainda tem a ajuda da escola.
Certo, O os aluno escolhe, counselors, né? os counselors da escola escolhem 4 matérias, os pais ainda escolhem 3. Mas o pai pode mandar um e-mail para o counselor, pode conversar. Eu acho que o meu filho gosta de computação. Será que a gente não pode entrar com uma matéria de computação? Então aqui acho que a gente tem mais voz. A gente consegue realmente Construir junto com o aluno com o filho e a escola, né? Sim, eu acho que essa é uma diferença muito importante, saber que o aluno pode escolher matérias. Você imagina se eu lá atrás pudesse escolher desenho, se pudesse escolher música, que é o que eu amo. Mas eu segui aquela coisa padronizada. Sim, então, e aqui tem, tem uma coisa que é legal, que é um pouco diferente aqui, são as matérias eletivas, né? Isso é muito Fala legal. um pouco das matérias eletivas, por exemplo, isso tem na Middle, a gente teve Onde começa as matérias eletivas? Então, as matérias eletivas começam no middle school, depois da 5ª série, tá, gente? Então, middle school é 6ª, 7ª e 8ª série. Então, na 6ª série, o aluno tem que fazer 4 matérias core, que a gente chama aqui, que devem ser principais. Matemática, inglês, História e Ciências. Ele é obrigado a fazer. E aí ele escolhe 3 matérias eletivas. Por exemplo, ele pode escolher banda, tocar numa banda, ele pode escolher piano. Eu fui da banda na minha high school. Você foi? Que legal, não é legal? E é legal, porque você toca nos jogos de futebol, nos eventos da escola. Muito legal, muito legal, isso não é muito legal. Você ter essa oportunidade? Tem banda, tem teatro. Tem né? teatro, tem coral, se a pessoa gosta de cantar. Como eu disse, tem esportes também, né? Você vai ter soccer, né? Que é o futebol brasileiro. Você tem basquete. Tem futebol americano. Vôlei, tem futebol americano. Eletivas também são línguas estrangeiras. Se o aluno quer fazer espanhol, ou ele quer fazer mandarim, ele quer fazer francês. Algumas escolas oferecem mais línguas do que as outras. E por aí vai. Cheerleading pode fazer também né? Das meninas. Mais no high, Aí você pode fazer alguma coisa na área de STEM, que é uma área... Você pode fazer área de robótica. Ciência, você pode fazer fotografia. Tecnologia. Você São pode muitas fazer opções, essa área né, de... Como a gente está aqui em estúdio. O pessoal trabalhar em estúdios, em fotografia. Isso a partir da 6ª série, da 6ª então. série. Já começa Você viu que legal? esse contato com esse universo diferente, que é de interesses mesmo das crianças. Porque as crianças têm você imagina esses você interesses. poder escolher com 12 anos de chama idade. eletivas, né? Eletivas, são as electives. Agora, no high school, aí a gente já abre 7 matérias. As 7 matérias têm que ser escolhidas com o aluno. Mas os pais têm que entender, por exemplo, qual álgebra vem primeiro, qual a matemática, a sequência das matérias, senão não é aceito. Então, que eu acho que o grande X da questão... Sim, a escola é muito importante, sim, com certeza. Você está num lugar legal, seus filhos gostam da escola, é uma escola boa, sim. Mas o X da questão, na minha opinião, com a minha experiência, é a grade escolar. Porque ali é um quebra-cabeça, até na minha cabeça. De olhar para esse aluno e falar, Emídio, o que eu faço para você fazer matérias avançadas, mas não forçar você demais para você não tirar nota baixa onde você é fraco. Vou pegar onde você é forte, vou te ter matéria avançada. É um jogo de cintura que a gente faz numa consultoria para que o aluno faça todas as matérias, mas faça matérias mais desafiadoras e que consiga a nota para entrar na faculdade. Ele. Então é uma estratégia mesmo. Não, é uma estratégia. É sentar comigo, o pai, a mãe, eu, e vamos traçar os objetivos que aqui. Legal que isso. a gente traça para chegar lá no futuro. Meire, então essa consultoria, na verdade, você é uma counselor. Você pode ser chamada de counselor? Seria uma private counselor, não é a counselor da escola. Sim. Porque não é que os counselors de escola sejam ruins, pais, mas olha só, você tem escolas aqui de 2.500 alunos. Aí você tem que trabalhar com 500 alunos. Gente, difícil. Então, tem alunos que estão com problema de depressão, problemas sérios, problemas de idade. Você tem que cuidar dessas crianças. Se a criança está bem, está tirando um C, show, vai se graduar. Comigo, o seu filho naquele momento é único. O seu filho é meu filho. É uma consultoria, né? Eu preparando em cima das fraquezas do aluno, mas também das áreas que o aluno é forte. Se ele gosta de esporte, se gosta mais de música, se é de arte. Como que a gente faz que o aluno tenha uma experiência boa, gostosa no high school? Sim. Mas ainda faça essas matérias avançadas, fique motivado e consiga uma bolsa numa faculdade. Porque isso é que eu quero ver. A galera entrando na faculdade e entrando bem. Então, é uma coisa mais individualizada. Putz, que legal. Outra coisa que é interessante falar, assim, o pessoal tem muito o entendimento de que vou para os Estados Unidos e lá é o seguinte, se o meu filho é um excelente esportista, joga futebol, joga vôlei, alguma coisa assim, estou indo para lá, vou levar meu filho que é um craque no futebol, porque na hora que ele for para a faculdade vai dar uma bolsa enorme, ele não vai pagar nada, vai para Harvard
e jogando futebol tão bem do jeito que ele joga, eu não vou pagar nada. Isso é mito? É um assunto bem delicado. E os pais ficam, às vezes, um pouco chateadinhos. Então, a história é a seguinte, Fala gente. um pouco disso. Vou até beber água pra essa, gente. Eu também. Vou te acompanhar, Nada. Bateu os tambores. Vamos lá. Pois é, gente. Olha só. Eu sempre falo pros pais assim. Os Estados Unidos começam a preparar os atletas muito cedo. Tá? Você vê nas Olimpíadas, você vê em geral, gente, é um país que, querendo ou não, tá sempre no top. Então, existem realmente brasileiros que chegam aqui, estrangeiros que se destacam. Mas a gente está lutando como um país de que esporte é uma coisa de base, então a galera que está bem preparada, não dizendo que seu filho no Brasil não esteja. Mas é complicado, porque esporte, gente, depende muito de quem está observando. Como é que a gente fala isso? É como um cantor, depende de quem está avaliando. Da audiência. Da audiência, do público, depende da percepção da pessoa. Essa palavra, percepção. Então, o seu filho já pode jogar pra caramba, mas não pra aquele coach ali. Sim. Não é o que ele quer, não é o perfil que ele quer. De repente, ele não quer um cara tão rápido ali. Ou ele quer um baita de um zagueiro e o teu filho não é aquele zagueiro. Então, a bolsa pro esporte acontece. Agora, acadêmico, gente, é matemática. Você tem nota alta, tirou nota alta nesse SAT, pá, ganhou bolsa. As faculdades têm praticamente bolsas, assim, ilimitadas. Gente, isso é uma base, sei lá, de quantos bilhões de bolsas são oferecidas por ano. Entendeu? Quem é elegível para ganhar bolsa? Vamos dizer, o aluno que foi super bem em matemática, tirou super Não A, necessariamente. É uma geral. É uma média escolar alta e uma nota alta no SAT, que é tipo o nosso Enem no Brasil. Agora, eu não vou dizer que o esporte que seu filho está fazendo não vai contar. Ele pode ser até um aliado para ajudar ainda mais. Mas eu estou dizendo que você não pode entrar numa faculdade só por bolsa, só por esportes. Gente, assistam Muito filmes difícil. na televisão. Tem um filme chamado Blind Side, com a Sandra Bullock. Maravilhoso. Que sabe aquele filme? Lembra que ela tinha uma pessoa, que era tipo um tutor, uma pessoa, um professor particular, que Com ficava o ali menino. ajudando com o menino, para o menino ter uma nota X para poder ser aceito numa faculdade? Caso então contrário, não ele não adianta. poderia. Se você tiver uma nota baixa aqui, pensa nisso. Se seu filho tiver uma nota baixa, ele não consegue nem jogar, ele fica no banco. Eu lembro dos coaches da escola. Pô, professora Damasceno, por favor, libera aí o Felipe tem que jogar, o nosso goleiro. Aí eu olhava, tá com a nota baixa. Às vezes eu era ruinzinha, gente. Tá com nota baixa. Dá pra você levantar os 5 pontos? Eu falei, não ele posso. tem que se esforçar, né? Então pra o se goleiro fica no banco porque não tinha nota alta. Então o GPA, que é a média de todas as notas, influencia muito na vida do atleta também. Sim, com certeza. Porque mesmo na faculdade, se ele abaixa muito as notas dele, ele sai do jogo. Então, seu filho pode receber uma bolsa também de esporte, mas ele tem que manter o GPA alto e ele tem que ter o SAT bom para entrar numa faculdade. GPA é a média, É a média né? escolar. Então, at the end of the day, no final das contas, ele tem que ter um excelente aluno que tirou uma nota excelente no SAT, que é o Enem, e ainda joga. Perfeito, entendeu? Seria Agora, a pode receita ajudar, perfeita. depende para algumas faculdades particulares, lá no meio da neve, às vezes a gente até consegue uma faculdadezinha menor, precisa muito de um goleiro, aí a nota não tá tão alta, mas para entrar numa boa faculdade, por exemplo, na Flórida, as faculdades na Flórida estão super competitivas, entendeu? Sim. Então, legal que ele jogue, muito legal, mas existem as bolsas acadêmicas são ilimitadas, as bolsas de esporte são limitadas. E aí vai ter aquela concorrência, quem é melhor que eu. Agora, se o aluno é bom, não tem concorrência, ele vai entrar ele, o amigo dele, o primo dele, todo mundo que é bom vai entrar. Sim, e para quem está imigrando, por exemplo, sempre tem essa pergunta. Nós estamos indo com visto de estudante ou então com um visto não imigratório, visto de investidor. Ou seja, a pessoa não tem a residência permanente aqui. com o green card, esses vistos, né? Vistos temporários, assim, vamos dizer. Esses alunos também têm a possibilidade de ganhar bolsas nas universidades? Olha, eu sou uma pessoa muito positiva, então eu nunca vou dizer que uma coisa é impossível, porque eu tenho visto milagres acontecerem na minha vida, na vida dos meus alunos. Então eu digo isso com muita fé e com muita propriedade também. Prepare o seu filho para entrar numa faculdade com bolsa de estudos. Quando chegar lá, a gente vê. Porque às vezes a pessoa está aqui com visto de estudante, que eu já tive, que chegou chorando na minha escola, que falou com uma pessoa que disse que não tem chance pro filho dela. Que é isso que não existe chance pro seu filho? Todo mundo tem chance. Todo mundo tem.
Que Sim. isso? E ninguém sabe amanhã também pode vir A gente sabe, a gente não Não. sabe o que vai acontecer com essa administração, vai acontecer com a gente não sabe do futuro. A gente tá num Prepare país o seu de filho para chegar oportunidades, lá. né? Você tá entendendo? E chegando lá pode ser que ele já tenha uma alguma permanência. mudança, se você tem uma permanência, aconteceu alguma coisa na vida dele. Claro. Gente, então vamos preparar. Então, realmente, para você ganhar uma bolsa, por exemplo, uma bolsa estadual e etc., você precisa ter um green card. Você precisa ter um green card, social security, etc. Mas, repetindo, a gente vai preparar os nossos filhos com fé no que esse green card, que essa documentação vai chegar. A gente não sabe o que vai acontecer nesse país, né? Sim. Vai que as coisas mudam de uma maneira que vai. Sempre muda. Então, a gente, para mim, independente de como a pessoa vem até mim, a pessoa vem precisando de uma consultoria e eu vou fazer uma consultoria crendo e tendo fé que essa criança vai chegar lá. Putz, que legal. Meire, e daí outra coisa assim, diferenças entre os tipos de escola aqui, né? Sim, Tem escola, a escola pública, que é muito conhecida pelos brasileiros, que as escolas públicas aqui são excelentes. Sim, sim. A charter, vamos passar um pouquinho, que é uma mistura, né? Entre a... Explica um pouquinho pra gente. Tá. E depois a particular. São 3 tipos de middle e... Elementary, middle e high school. A gente tem, né, as crianças divididas. Elementary, middle, high school, tá. A gente tem, realmente, como você falou, as escolas mais conhecidas, populares, que são as escolas, né, públicas, né, do ônibus amarelo, da cafeteria comendo aquele hot dog todo dia de almoço, né, hot dog todo dia não, viu, gente? Mas, anyway, as escolas públicas são boas, os professores são muito bons, muito bem preparados. Eu digo isso também com propriedade, porque eu estudei aqui, eu fiz faculdade aqui, fiz mestrado aqui, e tive que passar pelo concurso, né? Então, a gente é concursado também, né? Não é um concurso que a gente faz no Brasil, mas é uma prova que nos possibilita dar aula, além de ter a faculdade. Não é só ter a faculdade. Você tem que ser um professor, assim, tipo assim, registrado no Estado, alguma coisa assim, certificado. Tá. Então, os professores são bons, as escolas são boas, o currículo é maravilhoso, tá? Então, top. Escola pública, isso. Escola pública. Você tem escolas particulares, que, lógico, são pagas, né? O que vai acontecer nas escolas particulares? Turmas menores, os conselheiros mais presentes, você acaba tendo mais acesso aos professores, aos conselheiros, porque é uma escola menor. Tem pessoas que, por exemplo, são católicos e querem que seja uma escola católica. Então, eles podem, porque a escola pública, vocês sabem, tem a separação, né, de religião e Estado. Então, são neutras. Ou você quer uma escola evangélica, ou seja, qual for a sua religião, ou você quer uma escola que seja mais voltada para a área de esportes, que existe, a gente tem aqui, né? Próximo, vamos fazer propaganda da escola. Vai ter uma escola aqui numa cidade aqui do lado, que é mais voltada para essa área. Então, acho que a escola particular é muito interessante para quem quer ter esse ambiente menor, esse ambiente que você tem mais acesso. Muitas pessoas dizem que as escolas públicas podem ser um pouco mais seguras. Eu não vou dizer que sim ou que não, porque meus filhos estudaram super bem aqui, eu vejo pessoas que são super bem-sucedidos em escolas públicas e alunos que têm problemas seríssimos em escolas particulares, entendeu? Essa questão de droga, essa questão, gente, isso vai acontecer em todo lugar hoje em dia. Sim. Entendeu? Eu sempre digo o contrário. Escola pública, o pessoal tem menos dinheiro, a droga é mais tranquila. Tem mais dinheiro, pode ser níveis mais altos. É difícil mesmo. Mas isso vai depender. Então, não vou colocar que vai depender muito do perfil da criança. E a educação mesmo, a gente sabe que é dada em casa, né? É família. A escola é família. A escola não está aí para educar o seu filho. Está ali para ajudar com matérias e a área acadêmica. A educação vem de casa. Mas tanto a escola pública quanto a particular, as duas têm essa questão da dedicação do aluno, que pode fazer as matérias mais avançadas. Ou não. O que pode acontecer é que as escolas particulares tenham menos opções de matérias. Porque a escola pública, lógico, é muito mais rica, né? Tem muito mais dinheiro, porque são os nossos impostos. Exatamente. Que são altos. Por exemplo, eu não tenho filhos pequenos, meus filhos são adultos, 30 e 35 anos de idade, mas eu pago imposto. Sim. Para as escolas públicas. Só para dar uma esclarecida, as escolas públicas aqui são pagas... Subsidiadas. São pagas pelo IPTU. Então, os proprietários de imóveis têm uma parcela ali do IPTU que são dedicados às escolas distritais. Sim. Então, de qualquer maneira, eles recebem esse influxo grande de dinheiro, né? É por isso que os distritos que têm imóveis mais valorizados têm escolas melhores? Ou...
Eu acho que vai para a escola da área. Isso é uma das questões que influencia. É uma das questões que influencia, realmente, entendeu? Então, existe o aproveitamento do valor. Só que voltando, o mais importante é a dedicação do aluno, né? E da família, contexto geral, com certeza, entendeu? Então, o que eu acho que acontece nesses bairros um pouco mais afluentes é que, de repente, os pais, por terem, de repente, um nível social um pouco mais alto, têm, assim, de repente, mais tempo e mais preocupação para realmente estar ali naquele apoio com o filho. E eu falo isso com muito carinho e amor, porque eu vim de um lar muito pobre, eu era uma criança muito pobre, entendeu? E a minha escola não era a melhor de todas, mas eu tinha um perfil estudioso de querer chegar lá e cheguei onde cheguei. Mas realmente existem pais que não têm tempo para ficar com os filhos, gente. Você sabe a correria, você vai trabalhar, 1, 2, 3 empregos é mais difícil. Então, acho que pode acontecer também em alguns bairros. Eu falo isso com muito carinho, com muito amor, porque nem todas as pessoas podem ter, né, a casa dos seus sonhos. Porque você consegue ter, independente do estilo de vida, do bairro que você escolhe, você tem como seu filho ter sucesso. Com certeza. Na escola, independente do ranking lá de A, B, C. Porque eles vão ter acesso a matérias ONUS, vão ter acesso a matérias AP. Qualquer aluno aqui no estado da Flórida pode, por exemplo, fazer matérias online extras, gratuitamente, através do sistema público de ensino, que é chamado OCVS e o Florida Virtual School. Então, de repente, a sua escola não tem a matéria X que esse aluno quer, ele pode conseguir fazer essa matéria online gratuitamente. Uau. Então, existem maneiras, tá? Então, essa mais ou menos são as diferenças de escola pública para escolas particulares. E o preço das escolas particulares aqui realmente é um preço alto. E é muito difícil um aluno conseguir bolsas para essa escola, tá? Se de repente a criança é americana, existe um programa chamado Step Up, que a pessoa pode entrar nesse programa para tentar conseguir estudar numa escola particular, caso não esteja feliz com a escola da área, tá? Então, escola particular e escola pública. Existem as charter schools, que são escolas independentes, mas que recebem a verba do governo para que eles possam se manter. Então, é uma escola livre, mas que é sustentada pela verba do governo. As escolas charters, muitos pais, a gente tem as charters excelentes aqui, excelentes. Poderia até nomear alguma delas aqui, mas a gente ainda não está dando muito nomes aos bois, porque, né? E por isso muda também, né? E escolas, etc., melhoram ou pioram. Mas a gente tem boas escolas charters. Para entrar nessas escolas, o aluno tem que passar por uma loteria. E essa loteria normalmente vai de novembro a fevereiro, o último dia de fevereiro. O pai escreve o filho e, sendo sorteado, ele consegue levar esse filho para a escola charter. Levando para essa escola charter, o pai não tem direito a transporte. Então, o pai é responsável por levar e trazer o aluno, que é a escola charter school. Nós temos as magnet schools. Magnet aqui é imã, que atrai crianças que têm interesses específicos. Por exemplo, tem interesse por engenharia, tem interesse por música, tem interesse por artes, ou por línguas estrangeiras. O pai também aplica e muitas vezes a loteria, mas o aluno também tem que, por exemplo, se é uma escola de performing arts, ele tem que perform, ele tem que passar. Se ele desenha, ele tem que mostrar o portfólio dele. Tem que ir lá fazer um teste para ver o quão talentoso então pode ser loteria, como pode ser apenas por habilidade. Vai depender da escola, porque existem muitas escolas diferentes no estado da Flórida, né? Então não dá pra gente pontuar exatamente, mas existem essas escolas também. Então a gente falou da pública, da particular, da charter school, que vive também do que recebe do governo, e as magnets também, que são sustentadas, são do governo. Então são 4 tipos de escola que nós temos Além aqui. da escola online, no qual o aluno pode fazer a aula 100% online, entendeu? Pode fazer. E existe também o homeschooling, no qual o pai tem o direito de tirar a criança da escola e oferecer educação em casa através do homeschool. Que legal. Que é aceito nos Estados Unidos. Isso é muito legal, né? Essa questão de ter todas as opções e o homeschooling, né? Que no Brasil é todo cheio de... Aqui é totalmente aceito, a criança consegue entrar em faculdade tranquilamente, conseguem bolsas de estudo, tudo. E é uma modalidade que tem crescido muito o homeschooling. Os pais interessados em... E o homeschooling requer um pouco mais da participação dos pais, né? 100%. Requer muito, integralmente, porque o pai vai estar dando todas as matérias. Mas os pais hoje têm se unido, então... Existem pessoas, por exemplo, que eu sou expert em matemática, sou engenheiro. Aí a mãe, eu fiz inglês. Aí o outro, eu ajudo com ciência. Então eles se juntam em grupos de pais e ensinam as crianças em casa.
Entendeu? Legal. Existem prós, existem contras, é para um outro papo. São leques mas de são só opções, as né? modalidades. Das escolas. E depois disso, vamos lá, no senior year, já vem antes, no junior, né? Começar a preparação para ir para a faculdade, para a universidade, né? E aí é tradicional do americano que aplica para várias universidades no país inteiro, que isso também vem um pouco cultural, né? O filho sai da high school e vai para um outro estado, faz a faculdade e é esperado que de lá ele comece a fazer a vida dele, vai buscar um emprego. Então tem essa coisa meio que da separação das famílias. Sim. Eu tô vendo hoje que tá voltando um pouco isso, as crianças começando a estudar mais perto dos pais, né? Tem um movimento disso, mas é tradicional que o filho saia da high school e vá para uma faculdade fora do estado e vai começar a vida lá. Então visita os pais nos feriados. Exatamente. Etc. Isso é uma coisa tradicional, né? Sim, Americana. Sim, muito. E daí a pergunta é assim, um monte de gente fala assim, a faculdade, a universidade nos Estados Unidos é uma instituição particular ou pública? Nós temos as duas. Nós temos Por exemplo, faculdades você vai falar da públicas. Harvard. O que é uma Harvard, por exemplo? Por exemplo, uma Harvard é uma escola particular. Mas, por exemplo, a gente tem, por exemplo, vamos dizer, vamos falar que a gente está falando da Flórida, a gente tem que... Vamos ficar aqui, Flórida, né? Eu tava na Flórida, somos bons. A gente tem a UF aqui, que é considerada uma faculdade, assim, sensacional. E é uma faculdade pública, aqui na Flórida. Por exemplo, aqui em Orlando, a gente tem, por exemplo, Rollins. Rollins é private, é privado, né? Particular. Lá A em gente tem Winter Park. Stetson, Sim. que é maravilhosa e é particular, entendeu? Mas a gente tem aqui na cidade a UCF, que é pública. A gente tem em Tampa a USF, que é pública, entendeu? Então nós temos... Mas mesmo a universidade pública tem uma mensalidade, Tem tuition, que a gente tem, sim. Como Tanto funciona? a particular quanto a pública, a pessoa tem que pagar. São faculdades pagas. Só que a pública sempre muito mais barato do que a particular, né? Eu nem diria sempre muito, mas vai depender. Olha que Vai interessante depender essa da informação. pública. Porque a gente tem, por exemplo, uma pública assim de ponta e uma faculdade particular que não seja de ponta. Ah, certo. Então, de repente, a faculdade particular que não é de ponta vai ser mais barato que uma pública. Uma pública boa. Uma boa pública, entendeu? Então vai depender muito. O que acontece é que se o aluno é residente do estado onde ele vai estudar, em vez de sair e ficar no estado, ele paga como residente do estado. Uau. Aí é diferente para uma escola pública, nas escolas públicas. Eu tô passando, eu tô Ele pode vendo pagar. os meus filhos já estão na cidade de ir pra universidade, então eu tô entendendo um pouco mais dessa questão. Eles falam, mas só que aqui, se eu for para essa faculdade aqui na Flórida, é metade do preço do que se eu fosse para um community college lá. Eles gostam de esquiar lá em Utah. Entendeu? Mas você vai pagar um terço. Um terço, né? De repente, estando aqui. Porque você é residente da Flórida, né? E o que quer dizer? Você tem um green card e seus filhos estão na Flórida há 3 anos, pelo menos 3 anos. Então tem direito, né? A pagar como residente da Flórida. Você mora aqui, você paga impostos aqui. E além disso, aqui na Flórida a gente já tem uma bolsa muito generosa, que é considerada a bolsa de estudos mais generosa dos Estados Unidos, que é o Bright Futures, no qual o aluno pode pegar até 100% de bolsa. O que é o Bright Futures? Eu sei, mas explica pra gente. É uma bolsa de estudos oferecida para os alunos aqui da Flórida, quentinha, maravilhosa, praia dos 2 lados. Boa. Amamos a Flórida. Né? Quem não quer morar aqui, né? E é uma bolsa que os alunos daqui, eles podem desfrutar dessa bolsa. Agora, como conseguir essa bolsa? A gente volta lá. Ele precisa de uma média alta, que é o GPA. Volta a estratégia. Volta a estratégia. Um SAT alto, ele vai precisar de 100 horas de serviço comunitário, ele vai precisar trabalhar de clubes e etc. Então, o aluno tem que ter um portfólio forte, que é uma coisa que lá na class, né, na Celebration Learning, a gente ajuda muito. Como que você monta um portfólio? Como que você apresenta o aluno como sendo assim, um bom aluno de interesse da faculdade? Né? Como que a gente apresenta esse aluno? Mas tudo vem da preparação do aluno. Aqui realmente são estratégias. Fantástico. Estratégias. Qualquer um pode chegar lá. Eu acho que o lindo disso pode é isso. chegar lá. Qualquer um, é só você se preparar.
E ter o conhecimento, né? Ter o conhecimento, porque às vezes... De como funciona. Infelizmente, os pais não sabem. É por pura ignorância, não sabe. Pura ignorância. Não é que Falta não queira de que o filho oportunidade chegue lá. de conhecer, Então, não conhece. Não, até a Do gente momento que mora conhece, aqui, que tem essa... Não, que eu sei. vive O próprio isso, americano. a Sim. gente não Não sabe sabe o caminho. detalhes. que Gente, você... é tipo assim, a consultoria todo dia. Vou sair daqui e correr, porque eu já tenho as minhas consultorias de hoje. As pessoas estão abrindo os olhos para isso, que você precisa entender. Nossa, sabe? Como tudo gente. na vida você precisa Sim. entender. Sabe? Você vai para um hospital, você tem uma doença, como eu já passei, você tem que entender como é o tratamento, como tratar para você chegar Como que o lá. seguro e ser funciona, curado. como são os Você médicos. você vai comprar uma casa, você tem que entender, né? Quais são as taxas, quando eu vou pagar anualmente, o que é o meu mortgage, como que eu peço dinheiro emprestado. É a mesma coisa para educação. A pessoa tem que entender. E ao mesmo tempo, a gente não é um especialista de tudo. É isso que eu penso. Você é especialista dessa área. E eu acho que é fundamental que a gente saiba o lugar que a gente tem, né? Porque eu, por exemplo, não tenho esse conhecimento que você tem. Eu tô impressionada com o que eu tô aprendendo. O Emílio da mesma forma. E você pode prestar essa consultoria para mim, para quem estiver nos assistindo. E para todo mundo, brasileiro, americano, de qualquer lugar do mundo. E o legal é que isso, por exemplo, voltando àquele assunto, os brasileiros que estão imigrando, a gente vê isso com muitos clientes nossos, né? Então, isso é uma coisa que tem que pode ser vista junto com o processo de imigração. Então, assim, é o visto, é a compra do imóvel, Deveria ser. é o encaminhamento dos filhos para as escolas de forma consciente. Estratégica. Porque isso tira um peso do ombro do pai. Imagina o cara tá lá no Brasil. Vamos dizer, lá no Rio de Janeiro, na minha cidade, lá em Santa Catarina. Eu tô nervoso, não sei. Poxa, conversa com a gente, conversa comigo, sabe? A gente faz uma consultoria online, explica como funcionam as escolas, me dá a idade do seu filho. Sim. Deixa eu ver o histórico escolar, deixa eu analisar o perfil. Poxa, chega aqui, eu já sei onde eu quero comprar uma casa, já sei onde eu quero morar. Sim, isso é muito... Poxa, ajuda a questão muito. da Ajuda demais. escola é muito complementar à escolha do imóvel, do bairro, né? O que a gente sempre fala para os nossos clientes. Antes de escolher a casa, o tipo de casa, o imóvel, vamos atrás do bairro. Sim, sim. Qual é o estilo de vida que você imagina mais para a família toda? Sim. Aonde eles vão trabalhar, onde eles vão conviver, os hobbies. 100%. E aí a consultoria da escola vem aí também junto nesse momento preparativo. Porque eu tenho muita preocupação da galera que está no Brasil e baseia as suas decisões em grupos que existem vários. E influencers. Né? Às vezes papos que eles ouvem por aí, ou experiências pessoais. O meu filho foi para essa escola foi péssima, gente. Essa escola é péssima, tem muita violência. Não fala, meu filho sofreu. O seu filho sofreu bullying. Não quer dizer que meu filho vai sofrer. Eu não sei quem é seu filho, eu sei o perfil dele. Você não sabe o que aconteceu com a pessoa. Então, se o seu filho da pessoa X teve uma experiência ruim, não quer dizer que seu filho vai ter uma experiência. E as pessoas que estão aqui passam assim uns mitos, umas coisas assim que você fala, gente, não é assustadora, assim. Né? Assustadora. Calma. Então, calma nessa hora. Conversa realmente com quem pode te ajudar de uma maneira neutra. Não, tem muita coisa na internet. Isso vem daquela conversa que a gente estava tendo, né? Sim. Muita coisa, muito conteúdo na internet, muito pessoal lacrador que acaba falando de experiências próprias ou de que ouviu falar, que na verdade não é a realidade. Porque existem pessoas boas, com certeza. Existem pessoas boas. Né? Existem pessoas que são influencers, realmente assim, honestos, bons, mas é difícil a pessoa saber com quem eu tô falando. E mesmo o influencer, uma pessoa, ele vai te dar assim um geral. Mas você precisa saber do seu filho. Gente, ninguém tem filho igual. Um caso específico, da experiência dele. Que é a experiência dele, que é ótimo, pode acrescentar muito para você. Mas não é a experiência do seu filho, não é o seu filho, Sim, não é a sua mas vivência. não realmente, não é 100% da realidade. Não existe uma Não realidade. tem como a diferença de você ouvir uma coisa, você conversar com uma pessoa que de repente pode te auxiliar nesse caminho para chegar lá, entendeu? Porque certeza. o sistema é muito diferente, gente. As pessoas falam assim, como assim? Eu vou escolher matéria? Não, como? Como que eu vou escolher? Como é que eu vou começar? Poxa, meu filho chegou hoje e amanhã já vai fazer uma prova estadual, que é o FAST. Que a gente tem uma prova estadual chamada FAST, no qual o aluno faz no começo do ano escolar, no meio, que é mais ou menos em janeiro, e depois no final do ano. E de repente, é só de matemática e inglês. Mas dependendo da nota do que o aluno tirou ali, ele pode avançar ir para matérias mais avançadas ou não. O aluno pode sair do ISOL, do inglês como segunda língua, que é um programa que a gente vai precisar falar. Ele pode sair do SOL, pode manter no ISOL. Meu filho chegou hoje, vai fazer a prova? Vai. Se ele estiver aqui, vai fazer.
Entendeu? Então, aí as pessoas, meu filho não vai passar nessa prova. Pronto, já é assim um drama. Quando não é, então as pessoas precisam entender o que são essas provas. E essas provas, elas são todas aplicadas no inglês. São, lógico. E a pessoa chega, criança chega... Muitas vezes, o inglês básico. Mas aí já é o desespero dos pais. Meu Deus, como meu filho sobreviver. Gente, calma, eu tô aqui há 30 anos. Passei por tudo que tinha que passar. Eu já não sei quantas pessoas já vi na minha vida. Existem formas, existem estratégias que possam ajudar o seu filho, mesmo não entendendo bem o inglês, responder algumas perguntas. E as escolas daqui estão preparadas, porque é muita imigração. Sim, a maioria, a gente tem inglês como segunda língua. Foi uma das áreas de especialização que eu fiz. Que é a pessoa que não fala inglês como primeira língua e chega aqui. Então, existem acomodações para essa criança que está chegando aqui. Os professores hoje em dia têm que sair com cursos nessa área. Existem paraprofissionais, as pessoas que estão ali para dar apoio a essas crianças. Principalmente aqui na Flórida, a gente tem gente que fala em português e em espanhol, praticamente todas as escolas. Sim. Entendeu? E a criança legal. tem uma adaptação assim incrível, né? A gente nunca subestima os seus filhos. Então, assim, em todas as escolas, tanto pública quanto privada, vai ter um apoio para... Não, as privadas, maioria não. Tá, maioria mas então das as privadas, públicas vão ter essa... As privadas, pelo contrário, o aluno vai ter que fazer uma prova de inglês e matemática para saber se tem nível para entrar nessas escolas. Porque eles não querem um aluno. Então aí já temos uma diferença, né? É, aí já uma temos diferença bem drástica para quem está imigrando. A não né? ser que o aluno já venha do Brasil com um nível de inglês alto, que é super possível, que acontece muito. Alunos que estão em escolas americanas no Brasil, isso sim. que são muito viajados, que já moraram fora e tem realmente uma afluência grande que tem condições de passar. Então, de novo, voltando, gente, vai depender muito do perfil do aluno, porque cada aluno é um aluno, entendeu? Sim. Essas são regras gerais que a gente pode seguir, confie em mim, 100%. Mas existe cada um, entendeu? Então, pode ser que a escola pública não seja interessante para um pai que quer uma escola menor. Ou para um pai que o filho não fala inglês, não quer gastar aquela grana, quer guardar aquele dinheiro que vai gastar agora para a faculdade, é uma estratégia. Dá para ir para uma pública e o filho se dedicar e conseguir essas matérias melhores e ter um GPA melhor como estratégia, né? Aí, por exemplo, saindo quando já está preparando ali no senior year, saindo que é da último ano de high school, que é a 12ª. Último ano saindo da high school. Sim. O processo de ir do senior year da high school para uma universidade, o que seria o comparável ao Enem ou o vestibular no Brasil, né? Você tem o SAT, né? O SAT. E qual a diferença entre o SAT e um vestibular? Por que tem essa... Qual seriam as maiores diferenças? Com o vestibular do Brasil? É tipo um filtro, o vestibular do Brasil. É tipo isso. Eu vou tentar porque eu tô fora do Brasil, você sabe, né? Eu sei, mas então, tem me formei, né? Sou dinossauro aqui, mas a diferença aqui é inglês e matemática. Só. Inglês e matemática. Lá você tem várias outras matérias, tá? No meu tempo, a gente prestava o vestibular para uma faculdade. Acho que agora com o Enem você presta e tipo assim, pulveriza. Eu vou falar daqui que eu tenho certeza absoluta. Tá. O SAT, você faz essa prova. A escola oferece essa prova gratuitamente na escola. 2 vezes. O aluno pode fazer na high school. O aluno pode fazer uma terceira pagando. Okay. É uma prova de $45, tá? O resultado dessa prova é enviado para as faculdades. O aluno pode escolher, eu quero que envie para essa faculdade. Então ele pode também ir fazendo o SAT e até pegar uma nota boa do SAT, melhor. Ou fica tudo registrado? Isso é mito, né? Tem gente que pode falar 10 vezes, 8 vezes. A média são 3 vezes. Eu não passaria de 3, a não ser que esteja a nota baixa, né? Sim. Faz essa prova. E aí essa prova é apresentada para as faculdades junto com as notas. Escolhida pelo aluno e os pais? Pelo aluno ou não, porque tipo assim, ele aplicou para uma outra escola que não estava ali nos planos dele, ele manda os resultados para lá. Fala, meu resultado é X. Sim. Junto com a aplicação para a universidade vai o SAT. O SAT. E é aí que realmente mora o X da questão, gente. No final das contas, é uma nota alta nesse SAT e é um GPA alto. Então, são as duas coisas. Então, a composição de duas coisas. Isso aí é 90% do processo. Isso, é o que tem mais importância e peso. SAT e um bom histórico escolar. Exatamente. Que é o GPA. É a nota, é a média escolar. A média escolar. Aí vai entrar em questões também as matérias, o peso das matérias que foram feitas.
se fez serviço comunitário. Fala um pouco pras do serviço comunitário, que eu acho que é uma coisa importante. O super serviço diferente, comunitário, né? aqui, durante o período escolar, ele tem um valor muito para grande. bolsas de estudo. Para bolsas de estudo, tá? O aluno no high school, querendo, por exemplo, um Bright Futures, que é a nossa bolsa de estudo aqui na Flórida, né? Tipo, se ele quiser 100% de bolsa, ele tem que fazer 100 horas de serviço comunitário, no qual o aluno vai trabalhar em um hospital, em orfanato, vai ajudar as pessoas Isso é muito legal. residentes da rua, vai ajudar na escola, vai ajudar até no esporte, vai dar aula para crianças que estão com dificuldade. Então, durante o high school, o aluno pode fazer serviço voluntário, mas o serviço pago, hoje em dia, também conta. O nosso governador também aceitou. Porque muitas crianças... Como é que é isso? Trabalham. Porque muitas crianças não tem condições, eles precisam ajudar a sustentar a família. Certo. E antigamente só assistia comunitário. Aí o pobre do menino que tem que trabalhar para sustentar a família, menino de 16, 17 anos, que ajuda... Não tinha como fazer. Ele falou, não, vamos parar com isso. A gente aceita também as horas de serviço. Então, se a criança trabalha no McDonald's, no Chick-fil-A, trabalha no Publix, sabe? Ele vai ganhar o depois da salarinho escola, dele vai ganhar o e salário- vai ganhar também os pontos, Que legal. das Ele 100 pode horas de juntar trabalho isso comunitário. novo, né? Isso é muito novo, isso é legal. muito legal Gostei mesmo. muito aqui na Flórida. Que legal. Então, é muito importante, porque o aluno está saindo ali do meiozinho só de escola. Já Porque tá as convivendo faculdades, a vida, né? eles não querem aquela pessoa que é assim, estudo, tenho 100 em tudo, aquela pessoa que é assim, bem só a parte escolar. Eles querem uma criança que seja mais, entendeu? Que tem Engajada com as coisas. Em outros lugares, fazendo outras Sabe, uma pessoa que gosta de coisas. cozinhar, quer ser chefe, fala outras línguas, que viajou, que trabalha, que ajuda o próximo, entendeu? Então, isso é muito importante para as faculdades hoje em dia. Não é só a questão de nota, mas isso é 10% da equação. Então, a equação mesmo é o peso GPA, o grande. peso. E aí muitos pais ficam, mas meu filho chegou nos Estados Unidos, ele vai ter dificuldade com a língua, vai ter dificuldade com as matérias. E aí é uma coisa que eu me bato muito, porque eu falo, poxa, você está numa escola pública, você não está pagando escola pública? Pensa quanto é uma escola no Brasil. Me desculpem se eu estiver errada, pais. Mas vocês sabem que é caro o negócio. Entendeu? Imagina você estar aqui, você não está pagando escola. Por que um pouco desse dinheiro, 10%, 20%, não pode ser dedicada para aulas de reforço, aulas particulares, para preparação para esse SAT, gente? Como você faz uma... No Brasil a gente não se preparava? Eu me preparava. Claro. De pré-vestibular. Né? Ia para Claro. pré-vestibular. E aqui o pessoal acha que é só fazer Larga a de prova. mão. E deixa não, ali existe, tudo em- gente. Existe. A gente lá na escola, a gente Lá, tem... lá no Brasil faz o cursinho, né? Aqui a gente tem cursinho. Por E exemplo, você lá na minha escola oferece, oferece então, cursinho. esse tipo São de cursinhos de 8 apoio? semanas, Uau. assim, dedicados ao SAT. Gente, presta entendeu? atenção nisso, para tudo e vamos Existe. olhar para isso. A gente faz durante o ano, a gente vai fazendo durante o ano. Grupos de alunos que vêm e estão ali realmente se Fantástico. preparando. E a gente está assim, vários simulados, porque o aluno brasileiro nunca viu, nunca teve contato. E o americano também, gente. Também Lá não. não é só para Nossa. brasileiro, não é americano, hispano, todo mundo. E essa Tem preparação fazendo. para SAT, por exemplo, o aluno veio, ele não é muito familiarizado com o inglês, ainda não é tão fluente. Então, a preparação do SAT também pode ser aliada a um reforço Sim, no inglês. Então, vários o aluno... alunos fazem isso. Isso é Eles legal, fazem o hein? inglês, entendeu? Preparando para a prova do SAT. Nossa, que legal. Olha o que você precisa. Então, E é tem uma essa prova de opção. estratégia. Tá? Sim. E não é porque os nossos filhos não falam a língua que eles não são inteligentes. Porque a gente, pessoal, meu filho não fala, coitado. Seu filho é super inteligente, tá? Sim. Se a gente ensina pro aluno, pra aluna, a estratégia, mesmo não falando inglês muito bem, chega lá. Porque tem a É estratégia de olhar pro macete teste, de né? prova. Tem um professor lá na minha escola que é bem doido, professor Mr. Pedro. Mr. Pedro que não fala uma palavra de português, by the way. E ele... Então ele não vai entender que você falou que ele é louco. Então, tá, sei. Não, Pedro não vai me matar. Mas ele fica ensinando uma estratégia prática e fala assim, meu Deus, se aparecer essa palavra, elimina que tá errado. Eu falei, meu Deus, se aparecer esse adjetivo com esse substantivo, elimina que tá errado. Não é. Então ele vai jogando pro cara ter. Estratégia de prova, De prova, né? 50%. Uau. Matemática também. Você tá vendo isso aqui? Elimina. Já tira. Já joga, só fica 2 ali. Ele fica 5% de chance. Não, na prova do Real Estate Eu ia também dizer, tem. quando Não tá é? falando, a gente já tô pensando aqui. A prova do Real Estate, também. né? Quando vier 3 perguntas, a última... tiver Existe 2 palavras, macete, você não... existe macete. Macete. Então, o brasileiro precisa ainda mais Sim, do que o dos americano do macetes. macete, porque a prova é uma prova de tempo. É uma prova rápida. Você tem, assim, 35 minutos para responder 40 perguntas de inglês. Coisa, hein? 35 minutos para correr. E ainda tem que ler o texto e marcar a resposta.
Tem que ser muito E o rápido. texto tem que estar desse bem tamanho. sincronizado ali com a ideia. Ele, esse professor que a gente tem lá, ele fala: vou te ensinar a não ler o texto e responder certo. Eu falei, pelo amor. Eu fico assim, com o coração assim. Olha o que ele tá falando, Mas eu as não notas mas tá estão certo, aumentando. tudo bem. Gente, o pessoal tá passando, o pessoal tá conseguindo. O pessoal tá fazendo discurso e o nível dele só vai aumentando, aumentando. Então, tem que ter preparação. O que eu acho do brasileiro, às vezes, é que chega aqui e meio que solta de mão. Eu não falo inglês, aí meu filho vai ter que se virar. Não é, eu acho que ainda mais você tem que estar engajado, entendendo como são as coisas aqui, porque aqui, gente, existem muitas oportunidades. Então, vamos falar essa parte aí, pegando esse gancho que você falou agora da família que chega e não fala inglês. E aí você estava nos contando, antes da gente começar o nosso podcast, que você também tem a escola de inglês que fornece, inclusive, o visto F1 para quem quer estudar, ser estudante aqui, ficar legal no país. F1 é o visto de estudante. E a sua escola, ela é realmente uma escola que as pessoas aprendem inglês, que elas não vêm para cá só para ficar com visto. É uma escola autorizada pela imigração, né, para fornecer o visto de estudante. E é uma escola muito séria mesmo, né? É uma escola, a dona da escola é professora. Dona da escola é professora. Você foi pra escola errada, meu filho. Você vai ter que aprender. Não tem você vai jeito. sair aprendendo. Vai ter que falar. Porque as pessoas ficam desesperadas. E é difícil, né? Um pai aqui com os filhos na escola e você não entende o que está acontecendo. Quer se comunicar, não consegue. Tudo, em qualquer área da vida, não só escola. É chato, né? É chato. Você imagina, você tá aqui num lugar e você não fala a língua. Então é muito importante. Eu vejo que muito dos imigrantes, do pessoal que imigra para cá com família, a maioria das vezes é o pai ou a mãe que se cadastra por F1 e os outros são os dependentes F2. Sim. É isso a realidade? O pai não pode ser dependente do filho. Certo. O pai não pode, por lei. Então, o pai ou a mãe tem que estudar e eles estudando, os filhos têm direito... Por exemplo, a mãe estuda. O pai é o dependente F2. Todos os dependentes são F2. Ok. Então, os filhos serão F2. E esses filhos F2 podem estudar numa escola pública sem pagar nada dentro da lei, que é muito importante. A isso. Sim. Entendendo? Porque as crianças estão estudando legalmente. Então, estudando como F2 não vai causar nenhum problema quando a pessoa estiver aplicando para um EB2, EB3 ou um green card. Então é muito importante que as pessoas sejam e vocês fornecem na sua escola, vocês têm essa habilidade de fornecer esse visto F1. Visto. E vocês fazem esse processo junto à imigração, todo até chegar ao visto, ou precisa de um eu sempre mediador com advogado? Porque já não é minha área. Eu acho que a pessoa deve ter um então advogado. Não é só lá. Não, entendi. O que a escola oferece é a carta de aceitação. Eu aceito você. Você me provou que você tem dinheiro para pagar a escola, que você está pronto. Eu te aceito. Que é um na minha formulário escola. lá, eu até esqueci hoje. Eu também. Olha que eu trabalho com isso de inteiro. Mas é importante saber que vocês têm essa opção e que as pessoas podem vir até você e elas conseguem. Você emitir o F1 que elas precisam para estar aqui, poder colocar os filhos na escola legalmente, com F2, e que elas podem também, paralelo a isso, ter todo esse apoio através da tua consultoria para orientar melhor os seus filhos. Fica o 2 em 1. Inclusive, quando o aluno se matricula na minha escola, né? E, quer dizer, a gente oferece a carta e essa carta é apresentada ao consulado, etc. Mas você tem que ter uma escola. Até que no passaporte de vocês, no futuro, escrevem Celebration Language. No próprio passaporte da pessoa. Mas isso é muito importante, porque o aluno que estuda na escola, inclusive, ele tem consultoria de graça para os filhos. Ai, que... Para tudo, então. Mais uma... Sensacional, hein? Uma maneira de ajudar, e gratuito. Você sabe o que ajuda a pessoa? Já está estudando na minha escola e tem filhos, por que não? Aí eu já faço uma consultoria gratuita, os alunos já recebem uma gratuita por semestre escolar. Uau. E eu tô ali, né? Então cruza comigo no café, Meire, olha só. Gente, então meu filho fica pegou atento, álgebra 1. Você acha que faz isso me mostrar a nota? Já tem esse papinho de corredor, Você né? gosta Mas mesmo sim, do a que gente faz, oferece, né, porque eu quero que eles sejam bem-sucedidos em todas as áreas, né? Bem-sucedidos no inglês e bem-sucedidos também tendo o sucesso dos filhos. Porque quando os filhos da gente estão bem, né? A gente relaxa. Né? A criança tá bem, tá feliz na escola. Né? É mútuo, assim, é um caminho. E ver que aqui tem, assim, são muitas oportunidades. Eu vejo isso. Das oportunidades que podem ser oferecidas para as crianças aqui. E quanto mais cedo você preparar e traçar essa estratégia... Se a gente conseguir mais cedo... A gente vai trazendo isso para a consciência da criança. Com certeza. Ela começa a ver um caminho, né? Eu tô aqui, tô fazendo isso, tô fazendo essa aula um pouco mais avançada, porque isso vai me levar ali na high school ter também outras oportunidades para quando eu for para a universidade. Já pensa se quer uma universidade na Flórida. Quando chega mais cedo é faca e queijo na mão. Mas, sinceramente, eu gosto de um desafio.
Então eu gosto muito de receber aquele pai desesperado. Do filho que tá fala, senior year, né? eu não sei pra onde ir, a gente conseguir de alguma forma uma estratégia e ver aquela criança ser bem sucedida. Uma das maravilhoso, dúvidas deve ser que a gente maravilhoso. vê também é aquela coisa dos pais preocupados, né? Meu filho está no 2º colegial do Brasil, que eu acho que é o antes do 3º, que é o último, né? Sei lá, tá no último no penúltimo. 11ª. Vamos falar em 11ª O cara tá no Brasil, a família tá no Brasil, o filho tá lá um ano antes do último ano Tá, que é o do segundo colegial. no Brasil, que é o 11º Que é o nosso. segundo aqui. Ele ainda tá no meio e ele ainda Ele tem mais um ele ano. não estuda numa escola americana. Não. Que daí E faz aí diferença, aquela né? coisa, ele tá bem, ele tá super avançado, ele quer fazer administração, eu tenho medo de mudar para os Estados Unidos, porque dizem que as escolas são meio fracas, que as faculdades também. Meu filho, eu ouvi também dizer que ele tá lá no 2º colegial, mas vindo para os Estados Unidos, o ano começa em agosto então. e o que pode acontecer é ele ter que voltar 6 meses para trás. Tem uma preocupação que você vê dos pais em relação a esse pequeno atraso. Eu não tive essa preocupação. Né? Meu filho Não, tá dos com 18 maiores. anos, volta. Vai se formar com 19, vai se formar com 20. Qual é o problema? A vida é tão... o problema? Eu Mas, acho o enfim. seguinte, se você está pensando realmente em vir, vem logo. Vem logo, não Manda. atrapalha a minha vida. Vem logo. Facilita a sua Já vida. traz um muchacho que a gente já vai pro perfil pra entrar na escola rápido. Vem logo, vem logo. Mas perde um ano, não sei o quê. não perde tem nada, perde nada. Ganha, Gente, olha só. né? Vamos Vem. atrasa um pouquinho? Me liga, fala comigo. Tá. Sim. Eu vou aliviar a tua alma. Pronto. Tá perfeito. Gente, tá anotado. Não, brincadeira, vem logo. Você sabe por quê? Gente, o que são 6 meses na vida de uma pessoa? Não, Olha eu seja agora. um ano, Nossa, 59, vamos dizer, 59 anos de idade. O que 6 meses? Nada. Que foi pra frente, pra trás. Inclusive, eu vou dizer uma coisa, tá? É melhor atrasar do que adiantar. É. Porque quando você adianta, você dá mais tempo pro seu filho se adaptar, você dá mais tempo pro seu filho aprender a língua e você dá mais tempo pro seu filho aumentar o GPA, a média escolar aqui. Sim. Entendeu? Porque ele vai trazer a média escolar do Brasil, que vai juntar com a média escolar americana. E na conversão, a gente sempre perde um pouquinho da média do Brasil. Perde um pouquinho, tá? Sim. Você tá, 90% vem pra cá. Eu não vou dizer número porque eu não quero errar. Pode vir em B. Mas, de repente um A pode Menos. virar um Pode B. ser. Eu não Sim. sei, eu não quero dizer assim. Porque eu não tenho, assim, certeza, porque você vai passar dentro de um sistema. Mas vem logo, porque esses 6 meses é tempo de se adaptar, é tempo de fazer amigo. O que é um tempo ano de na escolher. vida da E criança não é que um vai ano, mudar amado, ali? não vai ser um que é? ano. Não. Não vai ser um ano. Não, mas que seja. Se ele chegar aqui em fosse um ano. janeiro, se ele chegar em janeiro, ele terminou em dezembro, digamos, na 9ª série em dezembro, ele chegou aqui em janeiro, ele vai fazer meio ano da 9ª de novo. Sim, que aqui já vai tá começar tudo dezembro. bem. Eu Mas, acho que é gente, ótimo. se adapta. Dá tempo do aluno começar a se preparar do SAT, dependendo da série. Que ele Dá vê, tempo né? de melhorar o inglês. Dá tempo dele passar 6 meses ali, entender como funciona a escola, pra ele entrar em Isso. agosto com tudo. Com todo gás. Então, vem. Não espera agosto. Vem logo. E a O frio é solução mais escola gostoso. tem pra também todo acho. mundo, né? Gente, não tem essa também. Meu Deus, vou chegar, não vai ter matrícula. Tem. Você pode entrar. A não ser que o ano escolar termine em maio e você quer chegar em abril. Aí tá meio complicado. Mas mesmo se você chegar em abril, gente, em abril dá tempo do aluno, de repente, fazer um reforço lá com a gente. Dar um Legal, ato no hein? inglês. Sim. Não é? Perfeito. Dá tempo de... Até na minha escola, o que a gente faz? Eu sei que o cara tá indo pra 10ª série. Se ele chega 3 meses antes, eu já entro com a matéria da 10ª. Eu faço uma revisão dá da uma- 9ª, vejo se o cara tá legal. Olha, você vai ter essa matéria, essa e essa. Ah, tá. Então, na parte de escola de consultoria, não na escola de inglês, Aham. você passa matérias também de reforço? Sim! Química, física, estrategicamente. biologia. Que massa. Por exemplo, eles vêm pra cá, química tá legal, física tá legal. Mas será que eles estão legais? Será que eles vão entender American History? Que vão ter que fazer essa matéria? A gente dá uma trabalhada em American History, você tá entendendo? Sim. E você tem tempo. Se o aluno não puder entrar na escola, só pode entrar em agosto. Vai ficar 2 meses sem fazer nada? Só se Não. você quiser que ele não faça Só nada. se você quiser. Porque junho e julho é onde eu mais tenho preparação pro SAT. Que legal. Você não pode. Imagina seu filho já começar a entrar com inglês. Olha, você vai ter essa matéria. Eu sei, eu sou professora de literatura. Você vai ter que ler A Raisin in the Sun. Então já vamos começar a ler antes aqui. Entendeu? Super legal. Você vai ter que Se ler prepara. Edgar Allan Poe. Vamos pegar um Edgar Allan Poe. Já vamos dar uma olhadinha aqui pra você já entender. Sim. Porque esse escritor é meio Sim. complexo. Bem Eu lembro, eu tricky. dei uma sofridinha com... Você entendeu? com- Edgar Allan Poe, Sim. todo mundo sofre com ele, né? Mas sabe, passa. nunca é tempo perdido. Nunca é tempo perdido quando você já tá no Coisa, país onde né? você vai morar. Tá, Então isso é vem. a pessoa que vem, chegou, pode também
assim como eles falam com a gente, vamos começar a dar uma olhada nos bairros, vamos escolher as casas. Condados, já né? Pode, nos condados, bairros dentro dos condados, né? Estilo de vida, onde eu vou trabalhar, que escola. Já dá para ir fazendo uma Sim, gente. Consultoria com você, até para poder escolher certo, porque tem pais que estão muito preocupados com a escola. Eu vou morar perto da escola boa. Qual é a melhor escola? Não existe. Então, assim, já dá para ir tendo essa conversa quando tá planejando mudar para cá. Resolve a vida, tá? Resolve a vida, né? Às vezes pessoas de uma hora falam, Meire, já decidi, já sei onde eu vou morar, quero essa escola, é essa que eu quero, vou falar com ele e vou correr atrás. Entendeu? Olha só. Mas isso é muito legal, esse papo antes. Porque esse papo antes realmente vai abrir a mente. Vai abrir a mente, esclarecer. Coisas, né? E as pessoas saem assim, muitas vezes depois de uma hora batendo um papo. Que você sente segurança, de repente? Eu sinto segurança no meu trabalho. Então, quando você passa, é legal, né? Sabe por quê? Porque eu amo o que eu faço. Sim, eu realmente quero ajudar a galera. Eu sou professora, eu sou louca por adolescente. Então, eu passo essa segurança porque eu sei o que eu tô falando e porque eu gosto de pessoas e eu quero que sejam bem-sucedidas. É real. A gente vê então, depois isso, de uma verdade, hora, sabe, da gente batendo um papo, sabe, com carinho, ouvindo o aluno. Meu filho mais novo entrou na high school agora, eu vou mandar ele pra lá. Vamos lá. Pra já fazer tá cheio de ideias. Né? O que eu vou fazer? Para onde universidade que eu vou? Quero sair do estado? Ou não, quero para uma outra cidade. Isso é muito legal. Então ele vai falar lá com você. Imagina uma criança no Brasil que não tem ideia de como vai ser no high school aqui. Que não sabe como vai se adaptar. E a adaptação é meio rápida, né? Porque pra eles é. Pra eles é muito rápido. Pros pais em 2, 3 meses demora mais um pouquinho. Eu ia dizer isso, assim, porque é uma questão que sempre vem pra gente, as pessoas... Ai, mas eu não sei, adaptação escolar... Não. Falou, gente, assim, por experiência que a gente vê, vive, o seu filho vai se adaptar rapidamente. Quem demora pra se adaptar os seus pais. Sim. Mas o que acontece? Às vezes, nessa consultoria, o filho tem que estar presente nessa consultoria. Sim. Porque ele mesmo fala, poxa, tia, gostei dessa escola. Aí eu já começo a mostrar, olha, a escola é assim, a escola oferece isso. Então, de repente, aquela criança que tá reticente... E ele já entende o processo também. E aquela criança está super reticente, tipo, não quero mudar. Tô com medo. Ai, meu Deus, tô com medo. Sabe? Não é vender uma escola, é mostrar o que é, porque eu trabalhei em escola. Eu participei de prom. Eu ia nos proms. Que legal. E eles fazem amizade fácil, né? Fazem. E daí você fala, essa escola tem isso pra oferecer, essa escola é bonita. Olha só, vou te mandar uma foto. Olha como é que é por dentro. Ah, eu gosto de arte. Pô, tem um baita estúdio. Olha, eu gosto de natação. Olha, tem um super time de natação. Ou jogo golfe, a gente tem golfe. Aí a criança também, que estava bem reticente, fala, não, pai... Começou a abrir a mente, né? Tô gostando, quero ir. Sim. Porque às vezes criança aquele é bom filho... ela participar, porque às vezes tem aquele adolescente, não quero, meus amigos aqui, não vai dar certo. Não consegue fala com uma ver. pessoa que mora aqui, que teve filho, abre mais a cabeça. Então é muito importante a gente conversar realmente para entender o que o aluno quer, qual o perfil... juntar também as necessidades do pai e achar um local legal. É muito complementar. Isso é assim, eu acho que é uma das partes fundamentais para quem está imigrando com como educadora, criança, para mim, é o filhos. número um. É o número um. Seu filho tá bem, gente? Aí você acha, se é uma escola boa para o seu filho, que vai atender o seu filho, aí a casa aparece. Com certeza. E a gente também percebe, assim, que as pessoas elas ficam muito presas no que elas escutam, veem e conversam e acabam que não aproveitam para conhecer outras áreas ou condados diferentes. Gente, sim. Eu fico falando no condado porque a gente sabe da diferença das escolas de cada condado. Eu sei que existe um cruzamento ali onde uma criança pode, que está num condado, por exemplo, de Orange, que ela vai poder estudar talvez num de Oceana, caso ela consiga... Então, existem algumas dúvidas, assim, que não é uma coisa fechada, que é uma possibilidade, mas que geralmente vai ficar na região, né? Sim, então, além disso, lembra que a gente falou que a gente tem as escolas magnet? Isso. E as escolas também charter. De repente, você tá nesse condomínio, poxa, não me atendeu tanto como eu gostaria. Gente, existem charters, existem outras coisas que podem ser feitas. Isso. Entendeu? E a criança muda. De repente, é excelente no elementary school, mas no middle, talvez a pessoa tenha que vender aquela casa. E tá tudo bem, gente. É normal isso aqui. Super prático. Normalmente aqui a gente tem uma casa pro resto da vida. Então, vale lembrar, o ciclo aqui a gente até fala 5 anos. Concorda, assim, não é? 5, 7 anos. Muda, de repente, faz uma outra consultoria pro futuro. Mas eu acho que tem que vir, entendeu? Então, você ter esse conhecimento do que as escolas, eu acho que pode dar muita confiança
no Nossa. pai de vir bem pra cá. Nossa, eu já quero voltar para poder mudar Se de eu novo. não morasse aqui, eu viria agora. Depois Viria, vem, dessa, vem. Boa, Mas é Meire. muito legal. A gente Excelente. passou voando, né? O nosso tempo aqui já deu 1 hora. Já deu 1 hora. Impressionante, mas a gente... Passado. Vamos ter que fazer mais uma. É um assunto muito rico. É um assunto muito maravilhoso. rico. Muito rico. Dá pra gente muito fazer uma importante. mais profunda 1 hora aí que tenha pontos bem específicos. Seria A gente muito nem legal. conseguiu chegar nas perguntas que a gente queria fazer também. Aham. Vai Vai ficar ficar pra uma pra próxima, próxima. Mas com eu tô à certeza. disposição. Mas eu amo falar, gente. Eu amei estar com você. Meu Deus, Prazer, quantas prazer. coisas Muito a gente obrigada pelo aprendeu convite, hoje. gente. Ô, Suzy, depois a gente vai poder botar aqui o telefone, os contatos dela. Perfeito. A gente vai disponibilizar os contatos da Meire. E depois a porque gente te todo manda mundo- o podcast também. As pessoas têm que acessar você, né? Ai, que legal. Elas têm que Vai te ser conhecer. legal, vai ser um prazer. vai ser um Tenho prazer. certeza que vai ser uma mudança, mesmo como você falou. É mudança de paradigmas, assim. Com vai certeza. Ser, Vamos desmistificar. Vamos desmistificar. Assim como a Muita gente coisa boa. desmistifica o processo de imóvel, a Meire desmistifica Eu outra precisava de questão. uma aula dessa. Eu preciso assistir esse podcast de imóvel. Esse eu preciso assistir. A gente faz uma troca, A gente então. faz. Né? É, a eu gente vai ter que preciso fazer. Você ver. vai ter que entrevistar a gente, então, na Entendi, próxima. eu vou. Então Ai, tá. vou acabar com vocês. A gente adora, porque essa paixão que você fala, realmente, assim, você vê que tem propósito na sua fala. Com assim, certeza, Você tem sabe o que mesmo. você tá fazendo, você ama o que você faz, dá pra gente sentir na conversa. Eu tenho certeza que as pessoas que vão nos assistir, que vão assistir esse episódio, vão sentir isso. Você sabe o que você fala, você tem paixão pelo que você faz, amor de verdade. E assim, quem quiser, quem puder acessar você, faça. Vale a pena. O Emílio já teve a experiência dele com os filhos, né? Que são mais velhos. Qualquer Agora tem um idade. mais novo também que vai começar Vamos de novo. lá. Na verdade, Vai lá conversar com a tia Meire. Isso, vai conversar com a tia Meire. Que bonitinho. Mas é isso aí, e gente. é isso. Amei. Obrigada, Amei conversar tá? com vocês. Prazer. Pela tua presença. Valeu, Uma não, honra foi estar aqui, excelente. Tá? Obrigado. Obrigada a Beijo. você. Gente, até a próxima, então. Até.